ao canal do professor Dias Marley. Chegamos à 33ª rodada e vai por mim. Essa é uma das rodadas mais importantes do campeonato. Para o Campeonato Brasileiro, a gente pode ter definição aí de times rebaixados. Para o Campeonato Brasileiro, a gente pode ter mudança de liderança. Pro Cartola também, vai por mim, é a rodada em que os times estarão mais diferentes, não tem unanimidades, são 9 jogos válidos, todos muito equilibrados e vai depender aí dos mínimos detalhes para saber quem vai imitar e quem vai levar melhor essa rodada, beleza? Então vem comigo pra gente fazer aquela análise da rodada e pegar as melhores dicas para imitar. Nós começamos a rodada aí às 7 da noite no Beira-Rio com o Internacional e Fluminense. É um jogo bastante equilibrado, porém a gente precisa saber que o Fluminense está voltando aí do título da Libertadores. Alguns jogadores serão poupados, a gente não sabe quais os jogadores que entrarão em campo e como eles entrarão em campo. Então isso faz do Internacional muito mais favorito. O Inter já seria favorito porque o Fluminense não tem um bom desempenho fora de casa, mas contando todo esse contexto aí, faz do Inter um pouco mais favorito. E esse jogo será o primeiro da rodada, então nós teremos as escalações desses dois times, isso é muito importante. A gente vai saber se o Fluminense de repente vai todo reserva ou vai todo modificado. Então a gente vai saber, ou vai completo, tudo pode acontecer, mas a gente vai saber essas escalações aí antes do mercado fechar. Então é extremamente recomendável aí que vocês fiquem de olho, porque a gente pode decidir pesar um pouco mais a mão aí no Internacional ou não, beleza? Por enquanto aí, pelo que eu tô vendo, o time vai bem misto do Fluminense, então eu acredito sim na vitória do Internacional, acho que é um dos maiores favoritos da rodada, mas não boto minha mão no fogo aí pelo SG, o Inter tem perdido SG aí nos últimos jogos, então eu vou deixar meu palpite de 2-1 pro Inter. Também às 7 da noite nós temos o jogo dos desesperados lá no Independência, América contra o Curitiba. O Curitiba que ainda sonha com a escapada aí para permanecer na Série A, ainda é possível. O América teoricamente também é possível, mas isso pode até encerrar nessa rodada. Se o Curitiba ganhar do América, decreta aí o rebaixamento do América. Com um empate, o América vai depender dos outros resultados, mas também pode ser decretado já rebaixado essa rodada. E para o caso do América vencer o Curitiba, praticamente garante, né, o rebaixamento do Curitiba também, e aí os dois se abraçam aí e vão para a Série B juntos. Então é um jogo muito importante aí para ambos, né, para dar aquela moral, para não acabar não sendo rebaixado nessa rodada diante do seu torcedor. Acho que o América vai para cima, Curitiba ainda sonhando com uma possibilidade de permanência, também vai para cima, então eu acho que é um jogo aberto, um jogo de gols aí para os dois lados. Eu até deixei o palpite aí de 2-1 Curitiba, mas pode ser até mais, um palpite de 3-2, 3-3, é um jogo para gols, acho que é um jogo para gols aí, a parte ofensiva dos dois times pode ser interessante para ficar de olho. E às 8 da noite nós temos São Paulo e Bragantino, com um detalhe muito importante, esse jogo será disputado na Vila, e isso faz muita diferença. Então, se fosse no Morumbi, eu teria o São Paulo um pouco mais favorito. Agora, jogando fora do seu estádio, a gente já viu que São Paulo é um péssimo visitante, embora será mandante, vai estar jogando num estádio diferente, numa situação diferente e contra o vice-líder do campeonato. Então, eu acredito de verdade aí que o Bragantino seja favorito. Vou deixar meu palpite aí de 2-1 Bragantino. Também às 8 da noite nós temos aí Paranaense e Fortaleza. Fortaleza é outro time que volta, né, a se concentrar no Brasileirão, após estar aí voltado para a Sul-Americana, só que com um detalhe, né, o Fortaleza volta de uma derrota e até agora não se encontrou. Desde que perdeu aí a final da Sul-Americana, fez 2 jogos pelo Brasileiro e não apresentou um bom futebol. Perdeu e perdeu jogando mal. Então ainda não sei como o Fortaleza vai voltar aí a se encaixar. Lembrando que o Furacão é um ótimo mandante, então quando joga em casa, quando joga na sua arena, o Paranaense é extremamente perigoso, tá bom? Por isso eu vou deixar o palpite aí de 1-0 Furacão. Fechando os jogos de hoje, a gente tem outro jogo super importante aí para a reta final do campeonato. Nós temos Flamengo e Palmeiras às 9h30 lá no Maracanã. Flamengo que matematicamente ainda tem chance de título.
mesmo que talvez não seja esse, né, o objetivo principal, ainda esteja um pouco difícil, mas ainda é possível, numericamente é possível. E tem aí, na sequência do campeonato, essas retas finais, os jogos teoricamente mais fáceis aí do que os seus concorrentes aí da parte de cima. Então é sim um jogo muito importante, tá? Para ambos. E o Palmeiras, que se ganhar, pode até passar, né, tomar a liderança do campeonato ou continuar pelo menos aí na briga efetiva pelo título, beleza? Então é um jogo de cachorro grande, jogo da parte de cima da tabela. Acho que é um jogo muito complicado de se analisar. Acho também que é um jogo de gols para os dois lados, não vejo aí SG para nenhum dos dois. E vou deixar o palpite aí de 2-1 Flamengo. Vou dar uma moral aí pelo mando de campo. Acho que no Maracanã o Flamengo precisa dar uma resposta também ali ao seu torcedor. Tem melhorado algumas peças. Eu acho que pode ser nesse jogo aí que vira a chavinha e volta a ser um pouco mais competitivo. Abrindo os jogos de amanhã, nós temos aí Corinthians e Galo lá na Neoquímica Arena. Lembrando que o Galo não vai ter o Hulk, né, que foi expulso no último jogo. Então vai ser um jogo assim um pouco mais equilibrado. O Galo é um excelente visitante e o Corinthians é um bom mandante também, então é um jogo que não vai ter facilidade para nenhum dos lados. Acho que é um jogo aí de poucos gols, tá? Principalmente aí pelo fato do Galo estar sem o seu principal atacante. Então eu vou deixar o meu palpite aí de 1-0 Atlético Mineiro. Outro jogo muito importante aí para a reta final do campeonato é esse Goiás e Santos. Na Serrinha, às 7 da noite, o Goiás recebe o Santos e é um jogo muito decisivo para esses dois times. O time que ganhar vai dar um passo aí fora da zona de rebaixamento e respirar um pouco mais aliviado, pensando aí na permanência. E o time que perder se afunda mais aí na zona de rebaixamento e se complica aí para essa reta final. Pela última rodada, eu fiquei muito decepcionado aí com o comportamento do Santos, principalmente que estava jogando em casa. E agora, como visitante, que já costuma apresentar um rendimento muito mais baixo, acredito que o Goiás aí seja favorito. Vou deixar meu palpite de 1-0. E falando em jogo de cachorro grande, nós temos aí Botafogo e Grêmio, que jogão. E para completar aí a má fase do Botafogo, esse jogo não vai ser no tapetinho, o jogo acontecerá em São Januário. Então é mais um detalhe, né? Mais um degrauzinho aí que vai atrapalhar, eu acredito que vai atrapalhar o Botafogo nessa má fase, nessa sequência de resultados ruins e que deixou, né? O que era parecer impossível, ele deixou que os outros adversários encostassem aí na pontuação. Para mim, o Grêmio, mesmo jogando fora de casa, que tem melhorado seu rendimento como visitante, o Grêmio para mim é favorito. Vou deixar o meu palpite aí de 2-1. E fechando a rodada, nós temos aí Bahia e Cuiabá. Bahia e Cuiabá, que também faz um jogo bem interessante. O Bahia está precisando também vencer. Acho que vai dar vida, vai ser o jogo da vida ou morte aí pro Bahia também, para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Esse é um jogo, para a galera que gosta de fazer as apostas, acho que é um jogo de poucos gols, né? Eu deixei o palpite aqui de 1-0 Bahia, mas é um jogo que com certeza é o jogo com mais cara de 0-0 da rodada. É um jogo que tem muita chance aí de ficar naquele 0-0. O Cuiabá cozinha muitos jogos, principalmente como visitante, amarra muitos jogos, é um bom visitante. E o Bahia vai ter as suas dificuldades para fazer gol contra um time que joga fechadinho. Então eu acho que é um jogo de poucos gols, mas ainda assim acho que o Bahia é favorito pela importância. Vai jogar a vida nesse jogo, nessa rodada. E tô deixando meu palpite aí de 1-0. E como eu disse, né, nós temos 9 jogos válidos. Esse Cruzeiro e Vasco foi adiado aí para o dia 22. Então, adiado para o dia 22. Por enquanto, esse jogo não vale para a nossa rodada do Cartola. E para o Brasileirão também é um jogo interessante, né? O Vasco é o 16º, Cruzeiro o 17º. Não sei qual vai ser a posição deles quando esse jogo acontecer, né? Tem algumas coisas aí para acontecer no meio do caminho. Mas nesse momento eu diria que o Vasco é favorito para vencer mesmo jogando fora de casa. São dois times aí, o Vasco que é muito mal visitante e o Cruzeiro um péssimo mandante, mas eu acho que nesse momento, analisando o momento, o Vasco está melhor. Mas como agora foi adiado para o dia 22, vamos ter que aguardar como é que vão estar esses times lá na frente e como é que eles vão se comportar nesse confronto. Vamos dar uma olhadinha aí nos mais escalados, o que é que a galera tá pensando. A galera tá indo aí, ó, o técnico mais escalado, Rogério Ceni do Bahia. O goleiro mais escalado aí é o Bento do Paranaense. Nas laterais, Gilberto e Capixaba. No miolo de zaga aí, Gustavo Gomes do Palmeiras e Joaquim dos Santos. Você vê aí que não tem mesmo um SG
muito garantida essa rodada. Essa rodada ela não tem um grande SG favorito, tá tudo muito equilibrado. Então a galera tá indo aí apostando nas médias básicas, né? Eu acho que é uma boa estratégia, é uma das estratégias que a gente tem. Beleza? Na meiuca aí estamos indo de Benítez, Alan Patrick e Arrascaeta. Quem diria, né? Benítez aparecer aí entre os mais escalados, mas tá fazendo por merecer, tá fazendo um bom campeonato. E no ataque aí, Mastriani, Valência e Paulinho, tá bom? Então lembrando aí, ó, do Lanterna do campeonato, 2 jogadores do Lanterna do campeonato apareceram na seleção dos mais escalados, para você ver como o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado, é o mais doido, é o melhor do mundo. E o capitão mais escalado aí tá sendo o Ener Valência. Eu acho que é importante analisar esses mais escalados, porque você vê aí, ó, o jogador mais escalado até o momento é o Ener Valência, ele é o capitão mais escalado também, com 400 mil escalações. É muito comum quando a gente tem aí um jogo de extremo favoritismo, né, com os principais medalhões aí, Arrascaeta, Hulk, Veiga. Quando você tem esses times com um confronto mais fácil, é muito comum que essas escalações batam 1 milhão de escalações. Então aqui você vê que o mais escalado tem 400 mil escalações e é pouco. Mostra que essa rodada não tem nenhuma unanimidade, não tem ninguém que você fala, ah, esse cara você não pode tirar do time. Você pode escalar do jeito que você bem entender. Na verdade, esse é o melhor momento para você diferenciar. Essa é a rodada excelente, essa é a rodada essencial para você colocar aquele jogador que só você está acreditando. Então não dá para inventar em todas as posições, mas se você está com um feeling de algum atacante, fala aquele atacante ou aquele meia que ninguém está olhando e eu acho que ele vai imitar, coloca. Essa é a rodada para ousadia, essa é a rodada para você ter um jogador que ninguém tem, fazer diferente de todo mundo. Porque todo mundo vai estar muito diferente, não tem nenhuma unanimidade. Então se você acertar um jogador que seja, pode ser o diferencial aí para você alavancar nessa reta final do Cartola. Antes da gente ver as nossas escalações, vamos dar uma olhadinha aí que fechou mais um dos nossos desafios. Desafio 28 fechou, o campeão foi o time do Durval, que aí mitou todas as rodadas nessa reta final. Em segundo lugar aí, o time do meu pai, Walter, Talentos Scorpion aí também mitou nesse último mês aí, deu uma disparada, chegou em segundo lugar aí do nosso mata-mata. E em terceiro lugar, o time que tá feliz da vida, né? Ele tá feliz com o terceiro lugar, foi campeão da Libertadores, o time do Victor aí, Fluminense. Então, tá tranquilo. Esse é o nosso pódio do Desafio 28. Não esquece que se você quiser participar dos nossos mata-matas, basta deixar nos comentários aí o nome do seu time para eu te mandar o convite e você vir brincar com a gente. Ficando no pódio aí, você aparece aqui no canal para ganhar um destaque aí pelas mitadas. Beleza? Bora para nossa escalação. Nossa escalação aí eu tô indo com Wesley Carvalho do Paranaense. Acho que tem uma boa chance de SG, acho que tem uma boa chance de fazer uma pontuação bacana, só que essa pontuação do Paranaense ela é muito espalhada, não tem um jogador de referência que você falar certeza que esse aqui vai imitar, tem várias possibilidades, você vai ter que escolher. Como eu acho que o Paranaense vai bem, eu optei pelo técnico porque ele capta aí a média de todos os jogadores, tá? Então numa rodada difícil, eu tô achando aí que o técnico do Paranaense pode ir bem, beleza? No gol eu tô indo com o goleiro do Bahia, eu fiz o hackzinho, coloquei o Adriel que tá mais caro aqui no Cartola, mas que provavelmente não joga, e o Marcos Felipe vocês vão ver daqui a pouquinho que está no banco, mas é mesmo o goleiro do Bahia. Acho que é outro SG que também tem uma grande possibilidade de acontecer. Inclusive estou indo com o Gilberto na lateral, é uma das laterais aí, Gilberto do Bahia. Na outra lateral aí o Bustos do Internacional, também acho que tem uma grande possibilidade, como eu disse, né? Vamos esperar a escalação do Flu para ver o que esperar, mas acho que o Internacional aí tem boas chances, tanto de pontuar aí defensivamente como ofensivamente. O Bustos também é um lateral bem ofensivo, então pode ajudar aí em vários scouts, beleza? Na meiuca aí, eu me rendi ao Benítez, acho que o Benítez também é uma boa opção, como eu disse aí. América e Curitiba é um jogo de gols para os dois lados, então vocês vão ver que eu peguei um ofensivo de cada um dos times para garantir cercar esse gol que eu acredito que vai sair. Na meiuca também tem o Eric do Paranaense, como eu disse, muita gente aí vai de Vitor Bueno, e o Eric tem em casa uma média melhor, mesmo fazendo menos gols, a média básica dele é melhor, ele tem uma média geral em casa melhor que o Vitor Bueno, então acho que é uma melhor opção. E o Alan Patrick talvez aí
a mais unanimidade, acho que para a rodada, é o Alan Patrick. Mas também não é unanimidade não, você tá vendo aí que eu tô deixando de fora os medalhões, ó. Não tem o Veiga, não tem o Arrascaeta, não tem o Eduardo, não tem Zarate, tem várias outras opções. É uma rodada com muitas opções, beleza? E cabe a sua diferenciação. No ataque aí eu tô indo de Luizito Soares com a faixa de capitão. Acho que o Valência também é uma ótima opção, mas o Valência lá é o capitão mais escalado, então para dar uma diferenciada tô indo aí com o Luizito Soares de capitão. Tem o Valência para cobrir aí o cara que está sendo mais escalado, para não ter perigo, né? Se ele imitar, ele é o mais escalado, ele pelo menos está no meu time. E como eu disse aí, o jogo de gols aí entre os lanternas, acho que o Robson pode ser uma excelente opção também para surpreender. O meu time custou baratinho, é uma rodada barata essa daí, né? Como não tem essa garantia, essa necessidade, essa obrigação de colocar os medalhões aí, Hulk, Paulinho, Tiquinho, Arrascaeta, Veiga, sem esses medalhões aí que são mais caros, o nosso time ficou baratinho, 116 cartoletas e 15 centavetas, ou seja, qualquer um aí consegue colocar esse time em campo. Essa rodada vai ser excelente para diferenciar. A galera que tem pouca cartoleta pode fazer um timaço, imitar e passar dos 100 pontos, enquanto quem tem 200 cartoletas pode acabar montando um time ruim e não indo tão bem. Então essa rodada ela tá bem aleatória, é uma rodada, como eu disse, excelente para ousadia. No nosso banco de reservas aí tá o Marcos Felipe, que na verdade é o nosso goleiro titular, né? Na lateral eu tô indo aí com o Saravia. Como eu disse, o sistema defensivo do Galo eu acho muito interessante. É contra o Corinthians, lá na Arena, mas a gente tem que levar em consideração que o Corinthians cede muito ponto para zagueiro. Então, mesmo que faça o gol, mesmo que não tenha o SG, o Galo aí, principalmente, né, os dois zagueiros, eles têm uma possibilidade de fazer uma pontuação bacana. Então, talvez vai fazer aí 4, 5 pontos sem o SG. Se conseguir o SG, que eu acho que é uma possibilidade, pode chegar perto aí dos 10 pontos. E zagueiro fazendo perto de 10 pontos é mitada total. Então, por isso que eu dobrei a zaga do Galo e por isso que eu estou também indicando aqui o Saravia na lateral. Acho que o Saravia é uma boa possibilidade aí também para lateral, baratinho também, então é uma boa opção, tá? Assim como o Vitor Hugo aí, zagueiro do Bahia, também é uma opção diferente aí para você colocar na sua zaga, beleza? Aqui na meiuca eu tô indo com o Martinez, até por uma falta aí de cartoleta, né? Porque como eu coloquei um meia baratinho, o Benítez é barato, abaixo do Benítez não tem tantas opções assim pra gente colocar, mas o Martinez também aí representa esse meia do América, como eu disse, um jogo movimentado. E no ataque o Mastriani, eu vou dizer que eu fiquei bem tentado aí a colocar o Mastriani no time também. É uma opção bem diferente, é uma opção bem bacana para você mitar essa rodada, beleza? Então, tira uma fotinha aí do nosso time. Esse é o time para a 33ª rodada. E eu desejo uma boa mitada a todos. Lembra que essa é uma rodada decisiva, essa é uma rodada para você ousar, hein? Não vai aí copiar os mais escalados, não tudo de cabo a rabo, porque os mais escalados tá muito dividido, não vai ser aquela garantia de sucesso não. É uma rodada difícil para quem tá na frente, aí os líderes vão sofrer para escalar e a galera que vem atrás aí, que vem percorrendo, buscando a liderança, é a chance de fazer essa reviravolta, beleza? Boa sorte a todos aí e fui!